Bem, para trabalhar com o Flutter, basicamente você tem duas opções, pelo menos duas opções logo de início de IDE, até que são as opções que são sugeridas lá no site do Flutter quando você fala em desenvolver para Android, tendo o Android como plataforma-alvo, que são o Android Studio e o VS Code. Nessa série a gente vai utilizar o VS Code porque o Android Studio ele costuma ser uma ferramenta meio pesada, então para você trabalhar de uma forma satisfatória com ele, o ideal é que você tenha 16 GB de RAM aí no seu computador, porque aí você trabalha de forma decente. Quando a gente tem 8 GB, já fica meio com gargalo, né? Com 4 então esquece. Então o VS Code já é uma ferramenta um pouco mais leve. Porém, a má notícia é que mesmo assim você precisa instalar o Android Studio no seu computador. Por quê? Quando eu mexi lá pela primeira vez com o desenvolvimento Android, lá por 2012, 2013, você baixava separadamente a SDK do Android e aí você baixava lá o Android Studio para poder desenvolver o seu aplicativo. Hoje em dia a coisa é diferente. Todo esse processo de instalação da SDK do Android, de imagem, né, de Android para o seu dispositivo e tudo mais é feito diretamente lá no Android Studio. Você criar seu dispositivo virtual, tudo é feito por lá. Então a gente vai precisar aqui baixar, instalar o Android Studio e fazer essas configurações. Eu vou deixar aqui o link de download aqui do Android Studio e você vai clicar aqui neste botão, vai de novo, né, ler e aceitar os termos e clicar aqui para fazer o download do Android Studio. Eu vou fazer aqui o download, quando ele finalizar eu volto aqui. Fiz aqui o download do Android Studio, eu vou executar esse cara aqui. Bem, aqui abriu o wizard do Android Studio, então vou clicar aqui em Next. Ele vai perguntar aqui o que você quer instalar, então eu quero instalar tanto o Android Studio quanto um AVD, né? Tá aqui já selecionado, vou clicar em Next. Ele vai perguntar qual é a pasta, né, o diretório que você quer instalar. Eu vou manter esse diretório padrão mesmo, beleza? Ele vai falar que vai adicionar o app, vai criar atalhos. Se você não quiser que ele crie atalhos, pode marcar essa caixa aqui. Clica então em Install. Ele vai fazer a instalação, essa instalação demora um pouco. Quando ela finalizar aqui, eu volto com vocês. Ele finalizou aqui a instalação, vou clicar em Next e aí vou deixar marcada essa caixa para inicializar o Android Studio para já aproveitar e fazer as configurações que a gente tem que fazer. Então clique em Finish, ele vai abrir aí o Android Studio, né? E aí a primeira vez que você abre o Android Studio, ele vai cair nesse wizard aqui para você criar um novo projeto. A gente vai criar aqui um novo projeto, mas é um projeto que basicamente vai ser descartado, a gente não vai trabalhar com ele. A gente só precisa fazer aqui o processo para ele abrir a interface, né, do Android Studio. Então basicamente vou clicar aqui em Create New Project, vou escolher qualquer coisa aqui, a Basic Activity aqui, mais simples, deixa essas opções mesmo e Finish, eu só quero que ele abra aí a cara, né, do Android Studio. Então ele abriu aqui a interface, né, do Android Studio, ele tem esse projeto aqui Android com Kotlin, ignora ele, e vamos começar as configurações. Primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui no menu de ferramentas, né, o Tools, e vir aqui no SDK Manager. Você pode tanto acessar essa opção por aqui, quanto por este botão aqui também. Então eu vou clicar aqui nele, e aí ele vai abrir, né, essa tela aqui, e aqui é interessante que a gente instale duas ferramentas. Primeiro, a gente precisa de uma imagem do Android, né, para poder colocar no nosso dispositivo virtual, né? No caso aqui eu vou trabalhar com um emulador, né? Um dispositivo virtual, um celular, né? Android virtual. Você pode também, por opção, plugar o seu próprio celular, se você quiser. A gente não vai fazer isso aqui. E eu preciso, basicamente, ter uma versão aqui do Android instalada. Conversando aí com alguns devs, eles me recomendaram a trabalhar aqui com a 10, tá? Se você já é um desenvolvedor Android, deixa aí nos comentários qual é a versão que você deixa aí normalmente quando você está desenvolvendo. Bem, então vou deixar marcado aqui e eu vou vir aqui nas ferramentas, né, SDK Tools, e vou marcar aqui, ver se já está marcada essa opção, Android SDK Command Line Tools, Latest. Deixa essas opções aqui marcadas também, e aí eu vou clicar em OK. Ele vai falar aqui que ele vai precisar, né, fazer download e instalação tanto da SDK quanto outras ferramentas aí, e eu vou clicar em OK. Então ele vai começar a fazer o download dessas ferramentas, instalação, e eu volto assim que esse processo terminar. Bem, ele finalizou aqui a instalação, então eu vou dar um OK aqui. E agora, antes da gente fechar o Android Studio, a gente tem que fazer uma última configuração, que é criar um dispositivo virtual. De novo, tá? Nessa série a gente vai trabalhar com um dispositivo virtual, né, um AVD. Para acessar essa configuração, a gente pode vir aqui no menu Tools e clicar em AVD Manager ou clicar neste botão aqui. Vou clicar e ele vai vir aqui pedir para você se você quer criar um novo dispositivo virtual. Vou clicar aqui. Bem, aqui você pode escolher se você criar um dispositivo virtual de uma TV Android, de um telefone Android, de um relógio, né, Android, um tablet ou algum dispositivo automotivo. Creio que a maioria da galera que pesquisa, que quer aprender a desenvolver, sempre pensa como alvo aí os smartphones e talvez os tablets, né? Mas geralmente a galera já tem um smartphone como alvo. Então vou
clicar aqui em Phone, e aí ele vai te dar algumas opções de dispositivos aqui, Android, celulares Android, a maioria deles dispositivos da própria Google. Conversando aí com uma galerinha da área, eles me recomendaram a manter aqui o Pixel 2 mesmo como opção. De novo, se você é desenvolvedor Android, deixa aí na descrição que dispositivo geralmente você costuma setar aí no seu AVD. Então vou deixar aqui o Pixel 2 mesmo. Next. Aqui eu já baixei anteriormente o Android 10, né? Então ele já vai deixar aqui como opção default. Next. Se você quiser, você pode dar um nome aqui pro seu dispositivo. Eu vou chamar ele aqui de meu celularzinho. Se você quiser, não precisa dar nome, tá? Vou manter as opções padrões aqui e Finish. E tá lá o meu celularzinho criado. Vou deixar aqui essas configurações assim mesmo, vou fechar tudo aqui e vou aproveitar e já vou fechar o Android Studio, porque agora, se tudo der certo, eu não preciso mais dele.